Vamos agora continuar a explicação sobre gramática gerativa transformacional. Essa segunda parte da aula, nós vamos demonstrar a aplicação dessa teoria a algumas sentenças do português. Então, para que a gente consiga entender direito isso, a gente parte do modelo principal do Chomsky para entender como isso tudo funciona. A coisa toda começa daqui. A estrutura das sentenças, basicamente, partiria do princípio, o modelo parte do princípio de que toda sentença pode ser resumida a essa fórmula aqui, uma oração. A gente fala que a oração, sentenças são a mesma coisa, tá? Então, a oração seria sempre composta por um sintagma nominal e um sintagma verbal. Sempre se parte disso. Ou seja, toda a sentença da língua seria reduzida a essa estrutura aqui. Uma oração é um sintagma nominal mais um sintagma verbal. Claro, a gente vai detalhar isso aqui mais à frente. Como assim? Vamos trabalhar com modelos de sentenças simples para começar a entender isso daí. Aqui nós temos 4 sentenças. O garoto comprou uma bola. Aquele rapaz viu a bicicleta. Uma mulher trouxe esta carta. 2 ginastas ganharam uma medalha. Aqui é que o Chomsky dizia que, do ponto de vista das teorias funcionalistas e da gramática tradicional, você vê 4 sentenças diferentes. E aparentemente uma não tem nada a ver com a outra. A pergunta dele era: como uma pessoa consegue entender essas 4 sentenças aqui? Como uma criança consegue estruturar essas sentenças que são diferentes entre si? Como que a gente consegue entender isso? Bem, a gente vai seguir um modelo ao contrário para poder entender. A gente começa daqui, dessas 4 sentenças, e aqui a gente detecta que existem uns padrões. Lembra, o objetivo do modelo do Chomsky é encontrar os padrões da língua. Como é que se detecta? Isso daqui é a estrutura superficial. São as sentenças da estrutura superficial. Aqui a gente percebe que existe o seguinte padrão. Aqui no início a gente tem o artigo o, pois aquele, uma, duas. São os determinantes. Em seguida, a gente tem um conjunto de substantivos. Garoto, rapaz, mulher, ginasta. São simbolizados aqui nesse modelo pelo N, de nome. Nome no sentido genérico, não no sentido de nome próprio. Depois vem verbo. Comprou, viu, trouxe, ganharam. Aqui, de novo, tem determinante. Uma, a, esta, a de novo. E aqui a gente tem outro grupo de substantivos. Bola, bicicleta, carta, medalha. Então aqui se percebe que você tem um padrão. Tem sempre um determinante com um nome. Determinante com um nome. O que é um determinante? São essas categorias de palavras, tipo artigo, demonstrativo, numeral, que especificam um substantivo. Se eu falar somente garoto, só solto, você não sabe de que garoto eu estou falando. É como se o substantivo estivesse solto. Se eu digo o garoto, eu já estou colocando uma espécie de determinação sobre o substantivo garoto. Já estou especificando. Se eu disser aquele rapaz, eu estou especificando o rapaz. De alguma maneira eu estou especificando. Então,
Ele percebeu que essas categorias de vocábulos, artigo, demonstrativo, numeral, servem como se fossem especificadores. Por isso que ele chama lá de determinante. Então, quando você observa esse padrão aqui, você percebe que tem o mesmo conjunto. Olha, tem sempre um determinante mais um nome. Um determinante mais um nome. Ou, se você preferir, um determinante mais um substantivo, um determinante mais um substantivo. Então, o que é que tem de comum entre o garoto, aquele rapaz, uma mulher, duas ginastas? É que é um determinante mais um substantivo. É o mesmo padrão que se encontra aqui. Uma bola, a bicicleta, esta carta, a medalha. É sempre um determinante mais um substantivo. Então, isso aqui forma um conjunto, aqui ele chama de sintagma nominal. Um sintagma nominal é um determinante mais um substantivo. Então, aqui nós temos um sintagma nominal, que a gente poderia chamar de sintagma nominal 1, e aqui um outro sintagma nominal, que a gente poderia chamar de sintagma nominal 2. Tanto faz você olhar para um quanto olhar para o outro, se você parar de olhar para as sentenças e olhar para essa parte aqui, você percebe que o que está presente é a mesma fórmula. Portanto, o que nós temos aqui é o mesmo conjunto, é o mesmo padrão que está ocorrendo aqui e aqui. Era isso que o Chomsky dizia e criticava no pessoal do funcionalismo e da gramática tradicional. Quando ele dizia, vocês olharem para a estrutura superficial, vocês vão enxergar coisas diferentes. Se você olhar para a estrutura profunda, você enxerga a mesma coisa. Vamos continuar. Esse padrão aqui é já a fusão de verbo com sintagma nominal. Aqui você tem um outro conjunto que é o chamado sintagma verbal. O padrão dele, por enquanto a gente pode dizer isso, o padrão dele é ter um verbo e um sintagma nominal. Então, aqui é o que a gente tem. Comprou uma bola, viu a bicicleta, trouxe esta carta, ganharam a medalha. Então você tem o padrão verbo mais sintagma nominal. Aqui você tem o conjunto do sintagma nominal. Aqui você tem o conjunto do sintagma verbal. O que é um sintagma nominal? O que tem no conjunto do sintagma nominal? Um determinante e um substantivo. Olha aqui, conjunto dos sintagmas nominais, determinante e um substantivo. E o que é que tem no conjunto dos sintagmas verbais? Um verbo e um sintagma nominal. É aqui. Então você tem um conjunto dentro do outro. A língua seria isso, um conjunto dentro do outro. E quando você junta aqui, olha, para cá e para cá, é que você percebe que a gente chega na oração. Aqui é que a coisa se encontra. O que é que essas 4 sentenças têm em comum? Elas têm exatamente a mesma estrutura profunda. Todas elas têm um sintagma nominal e um sintagma verbal. No sintagma nominal, em todas elas tem um determinante e um substantivo. No sintagma verbal, tem um verbo e um sintagma nominal. E o sintagma nominal desse sintagma verbal tem um determinante e um substantivo. Então você percebe como é um sistema econômico enxergar desse jeito, porque esse sintagma nominal aqui, ele tem exatamente a mesma estrutura desse daqui. Então você, na prática, o cérebro não está lidando com 2 sintagmas nominais, ele está lidando com a mesma estrutura o tempo inteiro. Na prática é isso. Você tem que analisar isso daqui do ponto de vista puramente abstrato, porque essa é a busca do Chomsky. Como o cérebro humano dá conta de tantas sentenças. Na verdade, ele não dá conta das sentenças. Ele tem um conjunto simples de regras de estruturação e ele sabe como cada uma delas se realiza na estrutura profunda. Perdão, como cada uma delas se realiza na estrutura superficial. Isso daqui, cada sentença dessa que a gente vê,
fala é apenas a, digamos assim, a manifestação real de uma estrutura profunda. Aqui na ponta é que vem as categorias, os artigos, os demonstrativos, os substantivos aqui, os verbos aqui, novamente artigos aqui, demonstrativo. Então, de acordo com o modelo que ele criou, o cérebro opera a partir dessa macroestrutura sempre aqui, em qualquer língua. Parte-se do princípio de que tudo vem, tudo pode ser reduzido, todas as sentenças podem ser reduzidas a essa fórmula. Toda sentença é composta por um sintagma nominal e um sintagma verbal. E isso, quando a criança deduz isso, ela tem mais ou menos, ela já tem mais de 4 anos, ela já está indo para 5, 6 anos. Ou seja, quando a criança atinge essa faixa etária, o cérebro já domina plenamente essa estrutura aí. Ou seja, ela já é completamente competente. A gente pode, portanto, finalizar essa primeira parte, e esta aula conclui a primeira, sobre a gramática gerativo-transformacional. Primeiro, o Chomsky centraliza os seus estudos na sintaxe. Ele não quer saber de fonologia, de semântica, de pragmática, de nada disso. O objetivo é o sistema sintático da língua, como esse sistema funciona. Componente sintático que ele fala. O objetivo é estudar a mente do indivíduo, o nosso cérebro. Ele diz que ele busca o falante ideal, no contexto ideal, com a sentença ideal. Porque ele está em busca de um padrão. É o padrão que organiza a língua. Ele sabe que uma língua não existe assim. O tempo todo não existe o falante ideal no contexto ideal com a sentença ideal. Mas o que o modelo busca é o padrão, o mais abstrato da língua, aquele que organiza a língua. É isso que ele quer dizer com o falante ideal, no contexto ideal, com a sentença ideal. Teve gente que entendeu errado isso, dizendo que o Chomsky queria um não ser humano, ele queria um robô, sem emoções e tal. Mas não é isso. Ele sabe que isso não existe na prática. Mas o que ele busca é, no mundo, no ambiente do cérebro, é como se fosse assim: existe algo idealizado que organiza todas as sentenças da língua. Por isso que o foco do estudo é na mente do indivíduo. Daí ele desconsidera, como ele tem o foco é o componente sintático, ele desconsidera essa importância do contexto, qualquer um que seja, a função do texto, porque o objetivo do modelo é estudar a sentença, então ele vai no máximo até a sentença, a extensão da sentença. E também desconsidera todas as noções pragmáticas, sujeito, enunciação, nível discursivo, papéis sociais, todo esse negócio, porque, como ele mesmo diz, ele busca o falante ideal no contexto ideal com a sentença ideal. Então, isso, para que isso ocorra, tem que desconsiderar todos esses aspectos. Mas é por causa do modelo que busca a descrição do componente sintático. Essa é uma introdução à gramática gerativa transformacional. Eu espero que você possa ter começado a entender como esse modelo funciona. Então, eu aguardo você na nossa próxima aula. Até lá!